Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo. Olá, querido e amados irmãos. Peço perdão por não ter oração pela manhã neste dia chamado hoje, terça-feira. Aleluia. Quero te pedir também o apoio, que você possa estar dando um feedback, uma moral, para que a gente possa dar continuidade aqui na oração, numa mensagem sincera, pura e verdadeira. Confesso para você que eu estou abatido, triste, porque muitas das vezes penso até que nada dá certo para mim, sabe? Muitas das vezes eu penso que dá tudo errado. Por quê? Por quê? Mas glória a Deus por tudo, né? E que eu possa ter força para continuar seguindo em frente. Aleluia. Que esta é a ordenança de Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 12. Os que perseverar. Então eu peço a Deus força para eu continuar perseverando, mas não dentro da religião como muitos querem, mas não dentro da vontade do homem como muitos querem. Eu não estou aqui para agradar o homem, eu não estou aqui para fazer a vontade do homem. E não adianta a bondade maquiada com esperteza por detrás que não cola. Não cola. Infelizmente as pessoas estão assim, irmão. As pessoas só querem. Só querem. Observe aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 18, o que a palavra de Deus nos diz, aleluia. E aproximou-se dele e prostrou-se e disse: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha o que Jesus diz para aquele jovem rico. Por que me chamas de bom? Somente um é bom, Deus. Olha que Jesus é Deus, mas ele ali não quis se exaltar, se engrandecer, não. O que eu aprendo com isso? Oh Deus, perdão. O que eu aprendo com isso? Humildade. Você estende a mão, irmão, não é em busca de ser recompensado, não. Mas quando você estende a mão, querido, pode ter certeza que alguém vai estender a mão para você. Pode ter certeza. Observe que quando esse jovem ele caminha e paralisa a caminhada de Jesus com o interesse da salvação, mas como é que você quer a salvação se você não consegue estender a mão, se você não consegue ajudar o teu próximo? Fazer com que o seu próximo se alegre. Esse jovem é rico. Esse jovem tem tudo. Mas esse jovem não tem
a salvação. O que é importante para você? É o que você consegue conquistar aqui na terra? Ou o que você espera da promessa que Jesus lhe fez? Ah, Marcelo, mas então por que você está triste e abatido? Porque abate, irmão. Abate. Se você pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31, Jesus só pediu aos discípulos para ficar aqui, orar com ele uma horinha só, enquanto ele se afastava e orava ali. Jesus estava triste. Jesus estava abatido. Jesus estava tenebroso. Por quê, Marcelo? Por causa do meu e teu pecado. Por causa de mim e de você. Por causa das nossas iniquidades. E ele estava ali se preparando para receber tudo. E aí ele levanta. E quando ele se aproxima dos seus discípulos, eles estão dormindo. Muitos estão assim, dormindo, só esperando a bênção chegar. Aí voltando para Marcos 10. O que farei para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Depois vem e me segue e tu herdarás o tesouro do céu. Mas a Bíblia nos diz que aquele jovem levantou e se retirou da presença de Jesus. Por quê? Apegado às propriedades, riqueza, enfim. E quantos são apegados à família, a bem materiais? Quantos são apegados? Hã? Querido, antes de eu perder a minha visão, eu tinha um talento nas pernas. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, de mudar a história da minha família. Não consegui. Pelo preconceito ou até por querer abusar de a minha adolescência. Mas eu me mantive de pé no caráter, no ensinamento dos meus pais. Deus também me deu outro talento na voz, para compor música. Para você ter noção, eu puxei 2 carnavais. A maior festa de rua do planeta. Mas eu nunca tive o privilégio de cantar na banda Afro Lodum, a qual eu gostava muito. E hoje eu não consigo gravar os meus louvores para Jesus, que Jesus me deu. Eu não consigo aprender mais de informática pela minha dificuldade, irmão, pela cegueira, pela a dificuldade de se comover sozinho, enfim. Mas eu queria um braço, sabe? Um braço que te levanta, que te ergue, que te motiva, que te alegra, que te empurra para o propósito, para o que você almeja. O braço está estendido para esse jovem. E a ordenância está para ele. Vende tudo. Dá aos pobres. E vem e segue.
mas ele não consegue fazer o que Jesus mandou. Muitos estão assim, falando até de Jesus, mas não consegue amar o próximo como a ti mesmo, porque isso sim é amar o próximo. Por quê? Porque esse jovem senta em uma mesa farta, enquanto o pobre não tem o que comer. Ele não ama o próximo. Amar o próximo, você que enxerga que é um cego, você que anda a empurrar uma cadeira de um paralítico. Aí mesmo em Marcos, no capítulo 2, versículo 3, se eu não estou equivocado, observe a sabedoria, disposição espiritual desses 4 homens pegando um paralítico com cama e tudo, levando ao encontro de Jesus, levando para próximo daquele que é a solução. Mas estava tão difícil, de se aproximar de Jesus, que os 4 homens desistiram. Foi isso? Não. Não. Os 4 homens sobem no telhado 2 e 2 abaixo ergue a cama com o paralítico sobre ela. Destelha o telhado e desce o paralítico até a presença de Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. E você sabe o que é que eu aprendo com isso e o que eu consigo visualizar com os olhos espirituais? A Bíblia não cita o nome dos 4 homens. A Bíblia não mostra Jesus dialogando com os 4 homens. A Bíblia mostra Jesus olhando o paralítico. E Jesus dizendo: os teus pecados estão perdoados. E aí, fazendo uma ponte do início, os fariseus rasuram no seu coração dizendo: quem é este que diz o seu pecado estão perdoados? Somente Deus pode perdoar pecado. Ele é Deus. Mas cá em Marcos 10 ele não se exalta. Ele não toma essa posição. Ele mostra o homem Jesus. Por que me chama de bom? Por quê? Agora eu lhe pergunto, por que Jesus disse isso para aquele moço? Porque aquele moço se aproximou com interesse. Interesse. E quantos estão se aproximando de mim, de você, com interesse? Quer mais? Lucas capítulo 10, versículo 25. E aproximou-se dele o doutor da lei e disse-lhe: Rabi, o que farei para herdar o reino do céu? Jesus disse: não conhece a lei? E o que diz ela? Preste atenção nisso, isso é muito forte, irmão. Isso é muito positivo para você que só quer receber, para você que só quer olhar para si próprio. O que farei para herdar o reino do céu? Me diz, Jesus. Jesus diz: tu conhece a lei? E o que diz ele? Aí ele vai dizer: amará teu próximo como a ti mesmo, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e amará o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus: então deixa eu te contar uma história. Um certo senhor mandou o seu mensageiro à cidade levar um recado. Só que no meio do caminho, esse mensageiro foi saqueado, espancado e caído como morto.
Passou um pastor. Esse esquivou. Fez de conta que não viu. Passou um levita. Fez do mesmo jeito. Mas veio um samaritano em sua carruagem e parou. Percebendo o moço ferido, desceu da sua cavalgagem e começou a tratar os ferimentos com vinho e azeite. Colocou sobre o ombro, colocou na sua carruagem e levou à estalagem. E chegando lá disse: cuida dele. Tem aqui 2 denários e quando eu voltar, te pagarei tudo que gastou com ele. Quem amou o mensageiro? Mas o líder religioso, pelo preconceito, pela rivalidade, pelo coração maldoso, a mente calculista, disse: aquele que amou. Não disse o nome porque eles não se batiam. Mas Jesus então repreendeu dizendo: pois, vai e faça o mesmo. Entendeu? Vá e faça o mesmo. Ah, querido amado irmão, o que vai ter de gente frustrado naquele grande dia diante do tribunal de Deus? Misericórdia. Deus, o Senhor me pediu e eu fiz, o Senhor me proibiu e eu lhe obedeci. E se disser: Deus, o Senhor me pediu, eu fiz, Deus isso aí, eu vou lhe mostrar que você não fez. Deus, eu amei o meu próximo, eu vou lhe mostrar que você não amou. Que isso, Deus? Parem que eu vou abrir aqui o pendrive espiritual, colocar na tela espiritual e fazer você se assistir. Irmão. Porque pensar que ajudar o familiar que não quer nada, que não respeita, você está fazendo o sacrifício de todo. Ah, mas o meu filho, eu tenho que amar ele. Claro que você tem que amar seu filho, mas você não pode tirar seu filho do que ele quer fazer. A parábola do filho pródigo, o pai amou, não amou? Mas o filho quis ir, o pai deixou. É necessário deixar quebrar a cara para aprender. É necessário deixar cair para ter um encontro com Cristo. Mas não, muitos estão tomando a frente de Jesus. Muitos estão passando por cima. E dizem ser homem e mulher de Deus. Diz ter temor e temor. Mas irmão, eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso. As obras, a gente não devemos dizer não, mas Deus sabe tudo, porque o Apocalipse diz que abriram-se os livros das obras. Está lá escrito o que eu fiz, o que você fez. Entende? Está lá escrito. Mas a sua obra somente não lhe salva. Porque vai ter que abrir o livro dos 7 selos. E se não achar o teu e o meu nome lá, adiantou o que a sua obra? E principalmente uma obra familiar. Não. Jesus diz aí no Evangelho, aí mesmo, se eu não estou equivocado, aí mesmo, em Marcos capítulo 10, se eu não me engano, versículo 42. Ou é Marcos capítulo 12. Que Jesus está ali pregando por uma multidão, mas então o mensageiro chegou, amando do pai, da mãe, dos irmãos, e disse: Jesus, teu pai e tua mãe te chamam. Jesus o repreendeu dizendo: quem é meu pai? E quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? A não ser estes aqui. Olha que coisa forte.
Mas hoje o cristão, vou chamar assim, tá? Porque é mais crente do que cristão. Não faz isso. Não faz isso. E observe que quando o rico, o jovem rico, sai da presença de Jesus, quando Jesus mandou vender tudo e dar aos pobres, Jesus olha para ele e diz assim: em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino do céu. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então Pedro lhe disse: Senhor, então ninguém entrarás. Jesus disse: aquele que ama o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua casa, o teu carro e o teu campo mais do que a mim, verdade, você não vai entrar não. Mas Senhor, deixamos tudo. Deixamos nossas casas, deixamos os nossos barcos, as nossas redes. Jesus disse: esses sim. Pegou? Você pegou? Então minha tristeza é só depender dos outros, sabe, irmão? E isso para mim é a pior doença. É pior do que a cegueira. Porque você que depende de alguém, irmão, é doloroso, não é não? Só que as pessoas que às vezes te negam um socorro, um auxílio, uma atenção, essa pessoa esquece que até na hora da morte vamos depender de alguém para pegar na alça do caixão, para levar no buraco ou para levar para a gaveta. Você já parou isso? Já parou para pensar nisso? Então ame o teu próximo como a ti mesmo. Não fique de conversa, não fique de religião, porque religião vai lhe levar para o inferno. A religião, como eu digo sempre aqui, prestou atenção? Lucas 10, 25, abra na tua casa e lê até o 31. Marcos 10, 15, leia até o 20. Leia, estude, examine. Porque você vai ver que é um religioso em Lucas 10, 25 que para Jesus e pergunta: o que fareis, Rabi, para herdar o reino do céu? Jesus disse: tu conhece a lei? Religioso. E o que diz-lhe ela? Ah, mas falar é fácil. Porque ele está falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Só que aí Jesus falou da parábola que eu falei para você, do mensageiro que tomou porrada e caiu como morto e ninguém ajudou. Quem não ajudou? Quem não ajudou? Um pastor e um levita. Um pastor e um levita. Mas um samaritano, que ali na parábola é o próprio Jesus, ajudou. É por isso que ele está dizendo: somente um é bom, Deus. Eu sou o que vos fala contigo. Ele está dizendo. Ele está dizendo, porque a Torá, a lei judaica, tem 613 ordenanças, não podemos cumprir nenhuma. Não podemos cumprir nenhuma. E das 613 caiu para 13, de 13 foi para uma. E essa uma eu e você está fazendo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu deixo essa mensagem para você refletir. Eu deixo essa palavra para você se alimentar. E te deixo essa bateria espiritual para quando você ver um necessitado, você estender a sua mão.
você o ajudá-lo. Porque ele está hoje na situação que se encontra. Você está bem. Mas a vida é como uma roda gigante. Você está lá em cima. Mas uma hora você pode estar cá embaixo. E se alguém não estender a mão para você, não reclama não. Olha para trás e vê quantos caídos lhe pediu misericórdia e você se esquivou. Pense nisso. Se inscreva no canal, ajude esse canal a bater a meta de 1000 inscritos. Falta 35 para 500 e 535 para 1000. Conto com a sua compartilhação, você que é inscrito, com o seu like. E você que não é inscrito, conto com a sua inscrição. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Soberano Deus e Pai amado, Deus querido, Deus poderoso, te apresento neste momento a minha vida, esse miserável pecador que eu sou. Eu te apresento o meu coração e minha mente. Eu te apresento as minhas atitudes e minhas transgressões. Eu te apresento, Senhor, a cada dia que eu levanto, porque o Senhor permite eu levantar. Eu te apresento as 24 horas, o que me ocorre, o que eu faço. Eu te apresento, meu Deus. Pai, me perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Muda a minha história. Muda a história da minha família. Muda a história da família da minha esposa. Muda, Senhor, a história de cada inscrito desse canal, porque cada um tem um sonho, cada um tem uma necessidade, cada um precisa de algo. Oh, meu Pai, visita também a cada comerciante, a cada leito hospitalar, visita, Senhor, a cada motorista do aplicativo, do transporte público, visita, Senhor, a cada criança, a cada jovem, a cada idoso. Oh, meu Pai, abençoa este pôr do sol, abençoa a minha vida conforme o teu querer e tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu poder, a honra e a glória para todo sempre. Se tu crê, diz amém, escreve no canal, eu tomo posse, se inscreve, compartilhe e que Deus te abençoe. Fica na paz, amém? Aleluia. Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.